Falando ainda dessa denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que Mauro Cid foi torturado durante a delação que apura a suspeita de tentativa de golpe. Agora quem traz todas as informações lá de Brasília é Marília Ribeiro. Marília. Pois é, Lívia, essa é mais uma entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro. Dessa vez foi ao Léo Dias TV que ele conversou nesta terça-feira. De acordo com, entre os assuntos que foram comentados, nós temos aí a delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. De acordo com Bolsonaro, Mauro Cid teria sido torturado para delatá-lo no inquérito que apura a suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. De acordo com o ex-presidente, ele disse entender a situação que Mauro Cid foi colocado para poder falar certas coisas. Lívia, tudo isso de acordo com Jair Bolsonaro. Ele também disse, que afirmou que o último contato que ele teve com Mauro Cid foi em dezembro de 2022, na viagem para os Estados Unidos, mais precisamente aí no dia 30 de dezembro de 2022. Outro ponto que foi tocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro foram os atos do dia 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três poderes aqui em Brasília foram invadidas. De acordo com Bolsonaro, esse dia foi programado pela esquerda e as pessoas que desceram aqui para a Praça dos Três Poderes e destruíram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto são pobres coitadas. Ele ainda admitiu, a possibilidade de ser condenado e afirmou que é horrível viver na iminência de uma prisão. Para a gente poder relembrar aqui, Lívia, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República aí no último dia 18 de fevereiro, que ofereceu essa denúncia por crimes ligados à suposta tentativa de golpe de Estado em 2022, que visava não permitir que o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pudesse assumir o poder. Agora, esse caso está lá no Supremo Tribunal Federal, com data ainda a ser definida para julgamento, com o relator dessa ação, o ministro Alexandre de Moraes. Lívia. Muito obrigada, Marília Ribeiro. Vamos às análises mais uma vez. Vou começar agora com a Deise Ciocari. Deise, e aí a gente fica no meio dessa guerra de narrativas. Nós temos a oposição, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro, dizendo que o Mauro Cid revelou o que revelou quase sob tortura e foi forçado, segundo essa versão, a dizer certas coisas. E aí a gente tem também, do outro lado, a situação, governistas analisando o campo político, dizendo que não, que ele só revelou o que ele revelou porque ele foi reforçado ou forçado a revelar com base em indícios que foram sendo apresentados pela Polícia Federal e com base numa pressão feita, segundo essas versões, pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Mas é importante a gente ressaltar que o que vai valer, no fim das contas, é a interpretação da justiça. Aqui a gente está falando de interpretações políticas. Lívia, exatamente, esse é um ponto que a gente tem que ressaltar, Mas essa fala do ex-presidente, Lívia, ela se insere num padrão comum entre políticos investigados, que é essa tentativa de deslegitimar as investigações ao alegar perseguição política, Então, quando ele usa o termo tortura, isso é carregado de um peso simbólico muito significativo, E remete, obviamente, a regimes autoritários e práticas que são condenadas internacionalmente pela maioria da população. Então, existe um uso simbólico do termo aí que é muito importante nessa fala do ex-presidente, E ele busca associar a atuação da justiça a um aparato repressivo, o que pode ressoar muito bem com essa base mais aliada ao bolsonarismo, Então isso é uma estratégia que a gente percebe até como comum entre esses políticos. Por exemplo, Lívia, esse discurso ele já foi muito utilizado por outros líderes populistas em torno do mundo, como o próprio Donald Trump, quando ele descreveu aquelas investigações que ocorreram contra ele, múltiplas investigações como caça às bruxas, Então, essa estratégia, ela visa não apenas reforçar a lealdade dos seus apoiadores, a lealdade dos apoiadores ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também preparar o terreno para futuras contestações jurídicas, Então, é uma estratégia e ele também, dessa forma, ele acaba se protegendo de futuras investigações ou de futuras acusações, Então, é uma estratégia muito bem pensada. Pois é, Deise, o Mauro Cid delatou porque ele não queria ficar preso.
Ele preferiu entregar a intimidade que ele conviveu junto com o presidente da República, ao invés de responder ali pelos crimes que estava sendo acusado. Aliás, responder ele irá, mas, enfim, para amenizar as consequências de punições em relação a esses crimes. Por isso que ele delatou. Agora, o presidente da República, e a gente precisa lembrar que o Bolsonaro, na época de deputado, quando votou o impeachment da Dilma, disse que votava homenageando o general Brilhante Ustra, né, acusado de torturador e tal, demonstrando que ele é um cara duro, que ele quer que as abordagens policiais, que o tratamento com pessoas que mereçam a firmeza das autoridades seja realmente duro. Então, não venha me falar que o coronel Cid, escolhido por ele para conviver na sua intimidade, delatou porque foi ali de alguma forma torturado e tal, porque isso, sinceramente, ou você é uma pessoa da confiança firme, que vai conseguir passar por um processo duro e responder pelos seus atos, ou então simplesmente você não está à altura de fazer parte dessa turma aí que se diz tão firme para lutar e brigar contra os comunistas e tal. Enfim, parece um grande papo furado que não faz a menor conexão com o histórico de Jair Bolsonaro.